Graças ao Senhor por essa noite abençoada na presença dEle, em que nós nos encontramos reunidos pela graça do Senhor derramada em nós. Eu convido os irmãos a abrir na palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Enquanto você abre aí na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, eu aproveito e trago aqui o abraço da Igreja Presbiteriana de Jardim Guanabara, igreja irmã, co-irmã dessa aqui, pela graça do Senhor, que deixou os trabalhos lá hoje com o reverendo Vladimir, que igualmente mandou um abraço, para que nós pudéssemos hoje também aqui glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor. Nós vamos ler, e eu vou aproveitar aqui. Vocês leem na NVI, né? E eu trouxe aqui a revista atualizada. Aí eu perguntei para o nosso irmão ali, o presbiteriano Alexandre, se essa aqui também era NVI. Ele falou que era. Então eu vou ler nela. E aí você pode projetar também aqui. Para a gente aí. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo... Na verdade é o finalzinho do capítulo 12, emendando com o capítulo 13. Então, de repente, coloca aí o último versículo, versículo de número 31 do capítulo 12, que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Achou aí? A oração por iluminação já foi feita pelo nosso irmão. Essa aí é NVI? Ah, tá. A gente está um pouquinho diferente aqui. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. É isso? Tá. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Aí começa o capítulo 13. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Louvado seja o nome do Senhor. Somente esses versículos para a gente pensar aqui nessa noite. Irmãos, e aí essa música que a gente acabou de cantar fala do amor de Deus por nós. E a gente vai falar de amor aqui nessa noite. Porque o amor, ele não cresce. O amor não cresce. E aí você pode começar a pensar assim, mas como assim não cresce? Pensa no amor de Deus, por exemplo, que é o amor de Deus na sua mais pura essência. Você consegue perceber que o amor de Deus, ele ainda tem condições de crescer? Ou ele já é completo em si? O amor de Deus, ele já é amor por si só. Ele não tem mais para onde crescer. Porque amor é assim, se você ama, você ama. Não existe um meio termo para o amor. Não existe um quase amor. Ou você ama, ou você não ama. E quando nós falamos de amor, não há possibilidade de o amor crescer, porque o amor, além de uma essência, ele é ação. Amar é um verbo de ação. E quando nós falamos que amamos, o que a palavra nos diz? Se nós dissermos que amamos os nossos irmãos e odiamos os nossos inimigos, o Senhor Jesus diz para não fazermos isso, né? Antes ele disse que nós devemos amar quem? Os nossos inimigos. Orar por aqueles que nos perseguem. Então a gente começa a perceber que o amor não é
um atributo, um dom que nós devemos usar somente para aquelas pessoas que nós gostamos delas. Porque a palavra mesmo vai nos dizer que se nós amarmos quem nos ama, que recompensa a gente vai ter? A gente tem um texto aqui que fala de perspectiva de amor, e eu digo também de proximidade do amor. E aí eu começo a dizer para vocês aqui nessa noite, de que o amor, ele tem esse aspecto relativo de proximidade, de perspectiva. E aí eu posso fazer um exemplo aqui para vocês. Essa caneta aqui, ela cabe entre os meus 2 dedos aqui. Não é isso? Para mim ela tem esse tamanho. Mas você não precisa ficar envergonhado não. Mas chega o seu dedo perto do seu outro e vê que tamanho tem essa caneta para você. É uma questão de perspectiva. Eu estou vendo daqui que essa caneta aqui, para vocês aí, tem um tamanho muito pequeno. Mas ela não perde esse tamanho. O tamanho dela continua sendo esse. Na sua perspectiva aí, o tamanho dela parece menor entre os seus dedos do que entre os meus dedos aqui. Mas ela continua tendo o mesmo tamanho. Quando eu digo que é uma questão de perspectiva e de proximidade, eu lembro dessa caneta aqui. Essa caneta aqui é a Bic, aquela que a gente usa até o final, não é isso? Que a gente vê a carga dela acabar. Eu não ganho nada para fazer propaganda da Bic, não. Mas eu estou dizendo isso porque teve uma vez, eu ainda estava no seminário. Voltando do seminário, pelo 696, que é uma viagem. Quem já pegou o 696 e saltou lá no ponto final no Salgado Filho, sabe que é uma viagem. Então assim, a gente dorme, acorda, a gente não chega, depois a gente dorme mais um pouco, e o trocador na época chamava a gente, dizendo, ó, chegou no ponto final. E aí a gente andava mais uns 15 minutos para chegar no seminário. Num dia eu estava voltando do seminário, e no seminário a gente escreve um bocado. E no ônibus apareceu um vendedor ambulante, vendendo caneta Bic, 3 por R$1 naquela época, que estava um preço excelente. Eu falei, dessa eu quero. E era daquela escrita fina, sabe, aquela amarela, né? E aí eu comprei 3, ele testou lá na hora, rabiscou lá o papel, e falou, não falha, tá vendo, meu irmão, olha só. Eu falei, beleza, é dessa aqui mesmo que eu quero. E comprei as 3 canetas. Quando eu cheguei em casa para escrever, que eu fui escrever e pensei um pouco assim, quando eu fui pensar, o tubo caiu. Eu falei, não é possível. Encaixei o tubo de novo, fiz assim, o tubo foi embora. Era uma questão de perspectiva e de proximidade. Porque quando eu fui ver, não era Bic, era Big. Era caneta Big, mas ele me ofereceu como Bic. E tinha as características da caneta Bic. E eu comprei. E logicamente a carga não chegou ao final. Não dava para escrever se a gente não enrolasse com durex ali para segurar o tubo no lugar. Mas para mim, a distância, eu não consegui identificar que ao invés do C, tinha um G naquele lugar. Porque eu estava longe dela, ele estava oferecendo lá na frente as canetas Bic, e para mim passou por Bic no meu ouvido. E provavelmente eu tenha falado Bic também, lógico, né? Para vender o seu material. Por isso que eu digo também que o amor é uma questão de perspectiva e uma questão de proximidade. Olha só o que Paulo vai dizer nesse texto aqui. Paulo, ele abre esse texto dizendo assim para a gente, olha só, eu vou começar a mostrar para vocês um caminho que é muito além do que os caminhos que você conhece. Muito melhor do que qualquer coisa que você conhece. É uma caneta muito melhor do que a Bic. E que não tem o preço de uma caneta Montblanc. Quem não sabe o que é uma caneta Montblanc, eu não tenho uma. Não sonho em ter nenhuma, porque eu prefiro comprar outras coisas a ter uma caneta Montblanc, que é uma das canetas mais caras do mundo. Mas escreve como uma caneta Bic. Quando nós falamos de perspectiva, Paulo começa falando aqui aos Coríntios que ele vai começar a mostrar para eles
um caminho sobremodo excelente. É um caminho muito mais do que excelente. E qual caminho é esse? É o caminho do amor que Paulo vai falar. E essa perspectiva que Paulo mostra aqui do amor, a gente vai entender muito bem de que nós devemos sim aprender com Cristo, estarmos muito próximos do amor, para que a gente veja o amor do tamanho que ele é, na perspectiva e da possibilidade que nós temos que ter do amor. Imagine que da mesma forma como estou fazendo com essa caneta aqui, você já fez esse exercício aí, de perceber que na sua perspectiva, a caneta é muito pequenininha, na sua distância. Assim é com o amor. Eu já vou deixar aqui com vocês o final dessa mensagem. Assim é o amor. Quanto mais próximo você estiver do amor, maior ele vai parecer, apesar dele não crescer. O amor é essência, ele é de um tamanho só, ou se ama ou não se ama. Mas quando você está próximo do amor, você vai ver com muito mais nitidez. Você vai sentir o cheiro do amor nas suas narinas. Você vai sentir o gosto do amor na sua boca. Você vai sentir o toque do amor na sua pele. Você vai sentir o toque do amor entrando dentro do seu coração. É diferente de você ver ele à distância e experimentar o amor à distância. Quando você fica à distância do amor, você compra gato por lebre, você compra bique por bique. É assim que acontece também com o amor. Se você não estiver próximo do amor, a sua perspectiva do amor vai ser muito pequena. E eu digo para vocês o seguinte: quer expressão maior de amor do que Deus tendo pisado nessa terra para ficar próximo da gente, em Cristo Jesus? Quer perspectiva maior de amor do que o Senhor Jesus tendo ido e pegado a cruz na sua mão, carregado nos seus ombros, e ido para ser crucificado no meu e no seu lugar? Quer proximidade maior do que essa? Pois Deus é assim, o amor de Deus é assim. Deus coloca o amor aqui no nosso nariz para a gente sentir o cheiro de Jesus. Deus coloca o amor na nossa boca para a gente sentir o descedentar da água da vida que é Cristo Jesus. Deus coloca o amor para brilhar sobre nós na luz que é Cristo, para que a gente sinta o amor de Deus queimando na nossa pele, mas que não vai nos deixar descascando nem ardido depois. O amor de Deus, ele não cresce, porque Deus é amor, João vai dizer. E se nós pensarmos o amor também dessa maneira, nós sairemos daqui hoje sabendo o seguinte: ou nós amamos, ou nós não amamos. Não há meio termo do amor. Não existe meio termo do amor. Não existe. Se você diz que ama, ame de verdade. Leve o seu amor a todo custo, bem próximo do seu alvo que você diz que ama. Se você ama uma pessoa, se você ama a sua mulher, o seu marido, se você ama a sua namorada, faça desse amor chegar bem perto dela, em atitudes, em palavras, em pensamentos, em gestos, para que verdadeiramente o amor tenha uma perspectiva muito boa para quem está recebendo esse amor, não uma perspectiva longínqua, que na perspectiva parece ser um amor pequeno.